Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós hoje e sempre. O nosso tema da reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, chamado Bem-aventurados os pobres de espírito, dos itens 11 ao 13, onde nós vamos ver o tema de orgulho e da humildade. Nesse trecho do Evangelho, os Espíritos trazem para nós que a humildade ela é uma virtude essencial para o nosso crescimento, mas que com o tempo nós estamos esquecendo ela, esquecendo da sua prática e da sua importância, e que o orgulho é o principal inimigo da humildade. Nesse momento, os Espíritos trazem para a gente que a humildade ela é a consciência da nossa própria pequenez diante de Deus, e que a humildade ela nivela a todos nós, seres humanos, fazendo com que a gente entenda que nós somos iguais e que somente ajudando uns aos outros que nós vamos realmente crescer espiritualmente, que nós vamos conseguir dar um passo a mais na nossa evolução espiritual. Ser pobre de espírito é reconhecer o nosso tamanho, reconhecer que nós estamos em processo de aprendizado e que nós temos espaço para rever conceitos, para entender que às vezes a forma como nós conversamos com as pessoas, como nós interpretamos as situações, que o nosso jeito de fazer as coisas nem sempre é a única forma certa, e que a gente possa ser mais tolerante e reconhecer que o outro também, na verdade, está fazendo a sua parte e que também está fazendo certo. Então, ser pobre de espírito é reconhecer que nós estamos em processo de aprendizado, reconhecer que nós podemos estar certos, mas que em muitos momentos a gente também pode estar errado. E aí a gente tem espaço para aprender como fazer o correto. Jesus é o nosso modelo e guia, o espírito mais iluminado que já passou pelo planeta Terra. E ele nos trouxe a todo momento um exemplo de humildade, um exemplo de servidão. No momento da Santa Ceia, do momento conhecido como a Santa Ceia, Jesus está ali com os seus discípulos e ele diz que por muito vos amardes, serão reconhecidos como meus discípulos. Nesse momento, Jesus traz o ensinamento que somente no processo de servir ao próximo, no processo de ajudar ao próximo, no processo de se colocar a serviço de uma outra pessoa de todo o coração, é que a gente realmente vai encontrar a nossa felicidade. Esse é o momento do Evangelho em que Jesus lava os pés de cada um dos seus discípulos, mostrando um exemplo máximo de servidão, de se fazer pequeno. Nessa época, esse tipo de atitude que Jesus tomou foi vista, na verdade, com grande surpresa por todos os discípulos, porque Jesus era um rabi, ensinava sobre a interpretação de todas as leis, de todas as escrituras. E ver, na verdade, o Mestre lavando os pés dos discípulos foi um espanto para eles, algo que eles não esperavam. Dessa maneira, Jesus ensinou que era isso que ele esperava dos seus discípulos, que eles estivessem ali para ajudar e para servir os que estavam sofrendo. E é dessa maneira que Jesus também pede que nós façamos, para que a gente busque no próximo como é que a gente pode ajudar. Então, no nosso dia a dia, com a nossa família, com as pessoas com quem a gente tem dificuldade de relacionamento, como é que nós podemos ser humildes? Como é que a gente pode renunciar a nós mesmos, às vezes da nossa opinião, em contrariar uma pessoa? Como é que a gente pode construir melhores relacionamentos sendo mais tolerantes? Como é que a gente pode se aproximar mais das pessoas que estão ao nosso lado, compreendendo o momento de sofrimento que elas estão passando? Inclusive, compreendendo que hoje ela está passando por essa situação, mas que amanhã podemos ser nós.
Jesus e os Espíritos ensinam para nós que nós estamos aqui para aprender, para crescer. Então, nenhuma situação que seja difícil ou que seja, na verdade, fácil está distante de nossas vidas. Hoje nós estamos bem, nós estamos com nossas vidas organizadas, mas amanhã pode vir um sofrimento que a gente não esperava. Então, Jesus conta que a gente consiga aprender a como lidar com as nossas próprias dificuldades, ajudando o próximo a lidar com a dificuldade dele. Esse capítulo traz para a gente esse chamado para esse despertar espiritual, dizendo que a gente deve olhar em cada um de nós, buscar quais são as fontes que nós temos de orgulho dentro de nosso próprio ser, e para que a gente possa destruir esse orgulho, destruir no sentido de nos reeducar, no sentido de entender quais são as virtudes que Jesus trouxe para nós, para que por meio da prática dessas virtudes a gente consiga, assim, eliminar o orgulho que ainda vive dentro de nós. Para que a gente consiga vencer o nosso orgulho, a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Deus, fortalecer o nosso relacionamento com Jesus. Existe um conceito de religião e existe o conceito de religiosidade. Religião, nós podemos, por exemplo, dizer que o próprio Espiritismo é uma religião, o catolicismo é uma religião. E essas religiões têm as suas práticas, os seus rituais. Mas quando nós olhamos para a religiosidade, nós estamos falando da nossa conexão com Deus. E não é somente a oração, que é uma forma da gente se conectar com Deus e com Jesus. Realmente a oração é um recurso potente, um recurso que nos ajuda a conectar, a pedir, a conversar com Deus. Mas um dos principais meios de estarmos conectados com Deus é na relação com o próximo. É quando nós estamos ali, no dia a dia do trabalho, no dia a dia com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, e a gente decide dar o nosso melhor. A gente decide perdoar. A gente decide escutar com o coração aberto uma dificuldade. A gente decide não julgar os erros que os outros estão cometendo. Então a religiosidade, ela é um processo de construção de relacionamento, e por meio dela a gente vai conseguir fortalecer o nosso contato com Deus e diminuir o nosso orgulho e reeducar o nosso próprio ser. A nossa reflexão de hoje traz a importância da humildade na nossa vida. E os Espíritos dizem que nós podemos achar que nós estamos conquistando virtudes, como a paciência, como a tolerância, como o perdão, mas que sem a humildade a gente realmente só está se enganando, porque sem a humildade é impossível a gente praticar a caridade. A humildade é o que vai fazer com que a gente olhe para o próximo com o coração aberto e reconhecer aquela dificuldade e como é que a gente pode estender a mão de todo o nosso coração. Então a nossa reflexão de hoje é essa, e que possamos pedir que Deus Pai e o Mestre Jesus envolva a nossa mente e o nosso coração e nos dê forças. Que assim seja, graças a Deus.